Salve fiel, e aquela frasezinha que eu costumo dizer: o corintiano não tem um dia de paz. Notícias não são muito boas. Cereto trouxe todas as informações, todas as atualizações sobre o caso Kaique, e as notícias não são boas, rapaziada. É complicado. O moleque começou a desencantar aí com o Diniz, não tinha chance com o Dorival Júnior, mas com o Diniz tava tendo chance, tava desenvolvendo, jogando bem, porque o moleque é um moleque novo, tem talento, né, rapaziada? Mas é aquela coisa, né? Tomara que não seja tão grave a situação dele. Eu espero que seja coisa leve e boa recuperação ao garoto. Deixa o like se você gostar do vídeo, se inscreve no canal para estar acompanhando todas as notícias do Coringão. Bora pra notícia. Rapaziada, chega mais uma péssima notícia pro torcedor do Corinthians. Cereto News chegando, Cereto News urgente. O Kaique, que foi substituído ontem no jogo, sofreu uma lesão gravíssima, né? Ele foi substituído ontem ainda no primeiro tempo, tentou um cruzamento lá na ponta esquerda, sofreu uma contusão no joelho, o joelho dele torceu, né? Houve uma torção no joelho e ele passou por um exame médico hoje mais detalhado. Já havia a suspeita de uma lesão ligamentar ontem, uma lesão de ligamento. Só restava saber exatamente a gravidade da lesão. Os exames foram realizados hoje em São Paulo e confirmaram a gravidade do problema. O Kaique vai precisar ser operado e vai ficar um longo tempo de molho, né? Um longo tempo no departamento médico. É uma lesão no ligamento colateral. Vou trazer mais informações do ligamento cruzado. É uma lesão no ligamento cruzado, é uma lesão séria, é o pior tipo de lesão que o jogador pode ter. É uma lesão no ligamento cruzado anterior, o chamado LCA do joelho esquerdo. O Corinthians ainda não confirmou isso oficialmente, mas esta é a informação que foi apurada. Em casos como esse, tem que fazer a cirurgia, né? A cirurgia deve acontecer nos próximos dias e deve haver um longo período de recuperação. Para cicatrização total em casos de lesão no ligamento cruzado anterior, a média para recuperação costuma levar entre 9 a 12 meses. Ou seja, o Kaique está fora da temporada do Corinthians. Rapaziada, ele está fora da temporada quando essa lesão, né? Pelo que ele trouxe pra gente aí, nós não sabemos se ele seria titular quando o Memphis Depay voltasse, mas essa crescente do Kaique, esse tempo de jogo, essa confiança que ele estava tendo com essas chances que o Diniz estava dando para ele, ia crescer muito o futebol do jogador, mas infelizmente essa lesão quebrou tudo. É um momento muito difícil. Aliás, o Kaique se manifestou nas redes sociais e disse o seguinte: um momento difícil na minha carreira, mas confio nos planos de Deus. Mais um momento da minha vida que vou levar como aprendizado. Obrigado a todos pelas mensagens positivas. Agora é focar na recuperação. Tudo no tempo dele. Foi a mensagem do Kaique nas redes sociais. O Kaique tem 21 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians. Foi campeão da Copa São Paulo de futebol júnior com o Corinthians, inclusive fez o gol da vitória do Corinthians há 2 anos, né, em 2025. Ele fez o gol da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro na final, na Neoquímica Arena, e estava sendo aproveitado pelo técnico Fernando Diniz como titular absoluto do time. Foi o 5º jogo seguido do Kaique como titular. É incrível porque o Fernando Diniz botou em campo um time reserva, né? Apenas com 2 titulares. Aliás, 3 titulares, né? O Mateuzinho, lateral direito, o Gustavo Henrique, zagueiro, e o Kaique, ponta esquerda. E justamente para poupar os jogadores do desgaste físico. E o Kaique acabou se machucando. É claro que isso não tem nada a ver com desgaste físico, não foi uma lesão muscular, foi uma lesão no joelho, não tem como controlar esse tipo de lesão. Infelizmente, foi um acidente, né? Qualquer jogador corre o risco de sofrer esse tipo de lesão. Ele se machucou sozinho, né? Para quem viu o lance,
se machucou sozinho. Uma torção no joelho não tem o que fazer, né, rapaziada? Isso é um acidente de trabalho, né? É uma lesão que eles conseguem anteceder a lesão e deixam o jogador no banco, preserva o jogador. No caso, o Diniz poderia ter colocado a merda do Vitinho, né, cara? Pra jogar, né? Deixasse o Kaique no banco, já que ele é o titular do time, né? Pô. Tentando o cruzamento e acabou torcendo o joelho esquerdo. A questão é que é o pior tipo de lesão que o jogador pode ter. É a lesão mais grave que o jogador pode ter, justamente pelo tempo de recuperação, porque exige uma cirurgia para reconstrução dos ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e ele vai ter que ficar muito tempo em recuperação no departamento médico, né? Justamente na melhor fase dele com a camisa do Corinthians. É lamentável. Justamente também no dia, né, em que saiu a informação de que o Estevão, atacante do Chelsea, sofreu uma contusão muscular de grau 4 e deve ficar fora da Copa do Mundo. Ou seja, a bruxa está solta no futebol brasileiro. Bom, mais um jogador do Corinthians entregue ao departamento médico, além do Kaique. Tem o Memphis, que trata uma lesão muscular na coxa direita, uma lesão de grau 2. O Memphis deve voltar na partida do dia 30 contra o Penharol na Neoquímica Arena. O Guinegão também está afastado, também por uma contusão muscular de grau 2. Ainda não tem previsão de volta. O Hugo Souza está com dores musculares. Talvez volte já no jogo de domingo contra o Vasco. O zagueiro João Pedro Choca está com problema no pubis, ainda não tem previsão de volta. O lateral esquerdo Hugo Farias teve uma contusão no joelho também, o lateral esquerdo Hugo, parecida com a contusão do Kaique, e não deve jogar mais essa temporada. E o Charles também está com uma contusão. Eu não sei exatamente qual é a contusão do Charles. Bom, o Corinthians tem para posição o Vitinho, que entrou no lugar do Kaique ontem, o Dieguinho pode jogar, o Caio César, é que o Dieguinho é ponta direita, né? O Vitinho sim é ponta esquerda, o Caio César também é ponta direita, são opções ali que podem jogar pelo lado. Quando o Memphis voltar, é claro que o Memphis vai ser o titular. Não se sabe se o Kaique continuaria sendo titular com a volta do Memphis, mas a verdade é que ele estava num bom momento, num excelente momento, e lamentavelmente ele fica ali fora. Bom, quero dizer mais duas coisas, que o STJD vai julgar o Alan, meio-campista do Corinthians, o volante do Corinthians, pelos gestos obscenos na partida contra o Fluminense. Ele foi expulso. O André foi julgado pelo mesmo motivo, pegou apenas um jogo de suspensão, já cumpriu a suspensão. Provavelmente o Alan deverá ter a mesma punição. O Corinthians também será... O Corinthians entrou com recurso para tentar anular a suspensão do mando de jogo no STJD. Esse recurso será julgado também na sexta-feira. O Corinthians perdeu o mando de jogo por causa de injúria racial. Um torcedor do Corinthians que não foi identificado, um torcedor ou torcedora do Corinthians que não foi identificado, na arquibancada acabou ofendeu o Carlos Miguel, chamou o Carlos Miguel de macaco, injúria racial, por isso o Corinthians foi punido. O Corinthians está tentando recorrer a essa suspensão e não se sabe ainda se terá que cumprir a suspensão no jogo contra o Vasco ou só no jogo contra o São Paulo, se terá que jogar em outro local ou mesmo na Neoquímica Arena de portões fechados. O Corinthians ainda não tem essa informação. Mas a informação triste do dia, então, repetindo, o canal do Cereto traz a informação urgente, lesão gravíssima, o Kaique fora da temporada do Corinthians. É uma informação muito triste para o torcedor corintiano. Bom, rapaziada, que onda de notícias ruins, né, rapaziada? Meu Deus do céu. Já não basta o Corinthians na zona de rebaixamento, agora mais essas notícias aí. Só por Deus, rapaziada.
Comenta aqui o que vocês acham disso. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma notícia do Corinthians. Tamo junto, obrigado, até a próxima, valeu e vai Corinthians!